Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu continuo aturando aqui a nojeira dessa gentalha baixo nível, eu vou fazendo aqui o que eles não destroem, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje a gente continuaria aqui, né, a reflexão sobre o livro do Ailton Krenak, tá? Que eu fiz no vídeo anterior, né? A vida não é útil, mas pintou aqui um discurso do Bolsonaro, assim, absurdo, patético, medíocre, enfim, uma quantidade gigantesca aqui de imbecilidades e mentiras, e que vale a pena comentar. Então eu vou fazer esse vídeo aqui para poder aproveitar esse momento lá do discurso que foi feito no sábado, tá, num evento do PL, do partido dele, né, do PL, em Minas Gerais, tá? E aí eu vou fazer esse comentário aqui sobre o discurso dele, e aí amanhã eu trago para vocês o segundo vídeo sobre o livro do Ailton Krenak, beleza? Então, enfim, aí antes aqui eu já deixo mais uma vez a dica do meu livro para vocês, meu novo livro de poemas, está do outro lado de cá, o terceiro livro de poemas o quinto pela Multifoco e o nono livro no total, tá? Então, quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá, pessoal, né? O título do vídeo é esse aí, tá? Bolsonaro vomita um caminhão de asneiras da direita em evento em Belo Horizonte. Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque o discurso do Bolsonaro, ele é interessante tanto para a gente tentar entender o que é a direita no Brasil, né? Porque muito se discute, porque existe uma direita light, uma direita conservadora, mas existe um ponto de fusão, ou melhor, um ponto de interseção ali, né, entre as duas, e que, enfim, uma aceita a podridão da outra para poder continuar. Então é bom a gente ir desenhando isso aqui, porque mesmo que algumas figuras um pouco mais polidas, como um Dória da vida, ou enfim, né, um Eduardo Leite da vida, que você percebe que são pessoas mais educadas ali, mas eles aceitam, acatam, aturam, né, o baixo nível do Bolsonaro porque interessa a eles. Então, no final das contas, né, eles são criminosos por omissão, vamos dizer, né? Então entra tudo no mesmo balaio, tá? Então é importante aqui a percepção desse contexto para poder entender o que é a direita no Brasil, para além do Bolsonaro, que é essa figura bizarra que a gente está tendo que aturar nos últimos anos e que ainda vai ter que aturar durante algum tempo aí. Para além disso, eu estou escrevendo um artigo também sobre isso agora, tá? Então espero conseguir terminar até o final do ano, para eventualmente até publicar, quem sabe, né, sobre o bolsonarismo, tá? Então vamos lá, pessoal, e uma última coisa aqui também antes de começar, esse discurso do Bolsonaro, ele também, vocês vão ver que ele demonstra nitidamente, está aqui o trabalho do Nelson Rodrigues, né, A Pátria em Chuteiras, ele denota, né, nitidamente ali a diferença entre o complexo de poodle da direita brasileira, especialmente quando ele fala do conflito de Israel, lá que está rolando agora, infelizmente lá, né. Então é uma diferença fundamental entre esse complexo de poodle da direita brasileira e uma posição mais crítica, mais emancipada, mais ampla, aí, que é a posição da esquerda no geral, né, salvo algumas exceções. Enfim, e que eu também estou pretendendo aqui como projeto, nos próximos anos, escrever um livro sobre isso, que fale sobre o que eu entendo como um nacional cosmopolitismo, que seria uma postura mais bacana para a gente ter no Brasil atual, tá? Então, enfim, vocês vão ver que esse discurso do Bolsonaro denota nitidamente o complexo de poodle mesmo da direita brasileira, especialmente do Bolsonaro. Mas aí eu tô enquadrando a direita toda, porque no fundo é isso, né? A direita é pró-Israel, é pró-Estados Unidos, então, né, é isso. O Bolsonaro ganhou a eleição, foi o primeiro presidente, né, da história a votar pelo embargo a Cuba, acompanhando Estados Unidos e Israel, que foram os únicos, né? Historicamente eram os únicos que votavam nisso, e o Bolsonaro foi o terceiro ali, né, o retardado a apoiar essa gente, porque ele é isso aí, né? Ele é um capachinho, é um marionetezinho dos Estados Unidos, do grande capital, tá? E a fala dele denota isso muito bem. Então vamos lá, o evento era um evento para mulheres, né, do PL Mulher, que a esposa dele agora está lá, é presidente do movimento do PL das mulheres. E aí o Bolsonaro começou falando da questão de Israel e ele leu uma nota, tá, sobre esse evento. Então eu vou ler a nota para vocês verem, né, o que é a direita brasileira. Se nós estamos, ele dizendo, né, abre aspas, se nós estamos num evento político e o mundo é política, nós temos que apresentar as nossas posições. Até aí é verdade, né? Fato. Política é o lugar de apresentar uma posição ali, né?
o Brasil é um país de paz, um país que congrega gente do mundo todo, né? Ele falando. Já é surpreendente o Bolsonaro falar em paz, né? Um sujeito que, né, passou aí os últimos 6, 7 anos falando em violência, defendendo torturador, dizendo que ia metralhar os petistas no Acre, quer dizer, gerando um monte de morte aí, não só na pandemia, mas, né, influenciando esses criminosos que vão matando pessoas por aí, e agora vem falar de paz, né? É até curioso. E aí ele começa: pelo respeito e admiração ao povo de Israel, repudio o ataque terrorista feito pelo Hamas, grupo terrorista que, olha só o que ele diz, grupo terrorista que parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva quando o TSE anunciou o vencedor das eleições de 2022. Eu vou tentar fazer um vídeo em breve aí sobre essa questão de Israel, porque tem muita coisa, né? Inclusive algumas que eu também não conheço, eu não sou um especialista nisso aí, mas tem algumas coisas que eu sei. Por exemplo, o Hamas foi criado por Israel. Foi um movimento criado pelos israelenses para poder tentar ali apaziguar, né, a questão na Palestina e tentar amenizar, né, a revolta do povo palestino, porque, para quem não conhece, né, a Palestina era um país e havia assentamentos judeus ali na época da Segunda Guerra Mundial, e aí houve todo o genocídio dos judeus. Quando acabou a Segunda Guerra, a ONU se reuniu e não tinha outra forma, né, não tinha outra coisa a fazer, eles escolheram mandar os judeus para lá, para Jerusalém, para aquele lugar ali, que era a Palestina, era dos palestinos, né? E aquilo não foi aceito, os palestinos não concordaram com isso, aquilo foi feito de maneira imposta, e aí criou-se um problema ali que dura até hoje, né? Porque os palestinos foram meio que alijados, né, para dois espaços laterais, quer dizer, um é a Cisjordânia, onde tem a Jerusalém, que está dividida, né? Tem a Jerusalém Ocidental, que é dos israelenses, e a Jerusalém Oriental, que está com os palestinos da Cisjordânia, e você tem a faixa de Gaza embaixo do lado esquerdo, que é um outro território que hoje é dominado pelo Hamas, que é um grupo que é mais extremista, mas que foi criado pelos israelenses lá dentro, né? E aí tem uma série de questões que a gente pode tentar falar nisso no outro vídeo aí, tá? Mas o fato é que, né, o Bolsonaro repudia o ataque terrorista feito pelo Hamas. Vale também uma outra questão, tá? Ainda ligada a essa questão de terrorismo. Esse livro aqui do Noam Chomsky, 11 de setembro, ele faz uma reflexão sobre o conceito de terrorismo e o quanto que ele se aplica aos Estados Unidos, né? Que foi o único estado, o único país condenado na Corte Internacional por ato terrorista de Estado. Se não me engano, por um ataque na Nicarágua lá. Então, quer dizer, Estados Unidos é esse que o Bolsonaro admira, né? Enfim, baba-ovo e tal, né? Então, quer dizer, o Bolsonaro é um imbecil, não entende nada de história, nada de geopolítica, é um retardado, é um retardadinho falando bosta ali no microfone, aplaudido por, né, enfim, por fiéis, né? E aí ele diz que o Hamas parabenizou o Lula, né? Bom, enfim, né? E aí o Bolsonaro continua: fundado em 1948 por deliberação da ONU de 47, em sessão presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, Israel é um país irmão com profundos laços culturais e religiosos com o nosso povo. Lamentamos as mortes de civis e militares, bem como condenamos o sequestro de mulheres e crianças pelos terroristas do Hamas para dentro da faixa de Gaza. Para que a paz... Agora olha só isso aqui, hein? Vamos lá. Esse trecho final aqui da nota dele denota nitidamente o quanto ele é um poodlezinho, né? Para que a paz reine na região, lideranças palestinas precisam abandonar o terrorismo e reconhecer o direito de Israel de existir. Como se os palestinos fossem os protagonistas desse não reconhecimento, né? Quem não reconheceu os palestinos foram os judeus que foram para lá, né? E então temos que chegar numa lógica de acordo, mas para chegar nessa lógica de acordo é preciso entender que não foram os palestinos que atacaram primeiro, essa é a verdade, né? Quem chegou lá e tomou o território à força foram os judeus, né? Então, para que se chegue num consenso, isso tem que ser negociado, porque aí depois eles ganharam bomba atômica, ganharam, né, um arsenal nuclear gigantesco, municiado pelos Estados Unidos, que tem neles ali um aliado geopolítico, né? Então, esse Bolsonaro é um imbecil, repito, né? Mas, enfim, então essa conversa aqui de reconhecer o direito de Israel de existir é a mesma coisa que dizer pro escravo ali, ou enfim, ou para sei lá, né, pra uma aldeia indígena que está sendo atacada pelos madeireiros aí, ó, vocês têm que reconhecer o direito do agronegócio existir, quer dizer, né? Bolsonaro é um imbecil, assim, né?
E aí ele finaliza, somente assim um acordo entre as partes poderá existir, shalom, né? Ele repete aquela palavra dos judeus lá e tal, e finaliza. Aí ele começa, né, a vomitar o restante das asneiras que ele foi falando. Lá tem 15 minutos, vou deixar o link para vocês aqui, saquinho de vômito, aí vocês vão e, né, dá uma olhadinha lá que vocês vão... É pedagógico, tá? Ele fala que o desejo... Sim, ó, antes ainda, em relação a essa questão da Palestina também, tem esse livro aqui, tá? Da Expressão Popular, que tem discursos aqui, né, do Che Guevara, do Allende... e também do Yasser Arafat, né, que era o presidente da Palestina, né, na década de 70. Tá? Então aqui tem um discurso dele de 74, que é muito importante porque desenha ali a visão dos palestinos sobre isso. Né? Eu assisti um documentário uma vez que está no YouTube também, que o documentário mostra, né, com provas ali, enfim, com uma série de documentos e tal, que os livros escolares em Israel ensinam para as crianças que os palestinos são... assim, uma raça inferior, tá? Então não é uma brincadeirinha, não é uma coisinha, né? Assim, Bolsonaro não vai ajudar ninguém a entender isso, né? Tem que ter uma questão muito mais complexa do que um imbecil como ele pode dar conta, tá? E aí vamos lá, né? Então ele falou que o desejo é de continuar o trabalho dos últimos 4 anos, né? Isso, que perigo, né? Aí ele fala, né? Reaprender, olha só a listagem que ele faz do que é isso aqui é uma das coisas mais importantes desse vídeo aqui, tá? Que é uma listagem do que são as temáticas da direita e mais amplamente dessa extrema direita aí, tá? Reaprendemos a amar a nossa bandeira verde e amarela, como se não amasse antes, né? Ele acha que ele inventou o patriotismo, né? A sentir-se emocionado ao cantar o hino nacional, né? Enfim, ao voltarmos a falar sobre família e sua importância, né? As pessoas não falavam antes sobre família, né? O Bolsonaro acordou as pessoas para a existência da família, olha só que coisa, né? A nos preocuparmos com o futuro dos nossos filhos, trabalhando sempre contra a ideologia de gênero. Isso aqui é uma questão para discutir também mais amplamente aí, eu já fiz vídeo sobre isso, mas vou fazer mais vídeos eventualmente para o futuro. A respeitar a vida desde a sua concepção, a nos posicionarmos contra a descriminalização do aborto. E aí eu deixo aqui para vocês, tá? Mais uma vez a dica de um texto do Carl Sagan aqui, né? É possível ser pró-vida e pró-escolha? É um texto no qual ele reflete a visão da Constituição dos Estados Unidos sobre o aborto, que pode ajudar também aí a quem quiser ter uma visão menos idiota, né? Ou mais inteligente sobre isso, tá? Enfim, que é um tema importante aí, e que acaba amealhando muita gente pro lado do Bolsonaro, que escolhe ali meio que, né, deslumbrado por esse tipo de bobagem, que no fundo, né, acaba colocando um sujeito desse aí no poder, que só prejudica a vida das pessoas, tá? Ele continua, né, a nos posicionarmos contra a legalização das drogas em nosso país, o que é outra estupidez, né? A gente está vendo aí que todos os países envolvidos estão legalizando as drogas para poder conviver com isso de uma maneira mais madura, né? Para não ficar matando traficante em morro, para no dia seguinte ter outro, e a droga continua aí, né? Outro dia, o mês passado, eu acho que prenderam um submarino lá perto ali da Colômbia. Quer dizer, os caras estão vendendo droga em submarino e ele está querendo, né? Ele está achando que isso vai acabar, né? O cara é um imbecil, não dá para ficar escutando um idiota desse, né? Aí ele continua, a vermos a importância da propriedade privada, né? Como se as pessoas não dessem importância para isso antes, né? E isso aqui, essa questão que ele levanta da propriedade privada, é na verdade a manutenção dessa farsa de ficar falando dos comunistas que vão tomar a casa dos outros. Quem toma a casa dos outros são os bancos, quando você não paga, né, a prestação, e vão lá e toma a casa de vocês, né? E outra, eu lembro aqui uma entrevista do Leonardo Padura, escritor cubano. Ele veio aqui no Roda Viva, uma jornalistazinha de furreca chegou para ele e falou, tem fome em Cuba, né? O cara perguntou para ele se tem fome em Cuba, a mulher respondeu por ele, tem e tal. Aí disse para ela, filha, baixa a bola um pouquinho, tá, vamos lá, eu moro lá, entendeu? Não sou extremista e tal, eu moro lá. E é o seguinte, tem mais gente aqui num quarteirão de São Paulo, na rua, do que em Cuba inteira. Então, assim, né? Então, esse tipo de coisa, e aí o Bolsonaro vem querer falar em propriedade privada para criticar o comunismo, né? Entende? As pessoas têm que entender que o comunismo aplicado de maneira exagerada gera problema, e o capitalismo também, né? Então, senão você fica, né, repetindo esse tipo de estupidez aqui, né, e a gente não sai do lugar.
E ele continua, né? A começarmos a entender, por exemplo, algo um tanto quanto desconhecido há pouco tempo, como o tal do marco temporal, né? E como isso prejudica a nossa economia, né? Na verdade, quem prejudicou a economia foi o Bolsonaro, foi o Paulo Guedes, não foi o marco temporal. Né? Eles pioraram a fome no país, destruíram, né, a indústria brasileira, eles foram responsáveis pelo recorde do pior investimento público da história do país. Então, quem é ele para falar em economia prejudicada, né, com marco temporal? É porque não gosta de indígena, porque é um babaca que fica aí, é um moralista do trabalho e do empreendedorismo, melhor dizendo, né, que ainda é pior ainda, né? Enfim, aí fala dos agricultores e tal, e começamos a ter uma noção do que é o Brasil. É hilário, é hilário. O Brasil é muito mais do que 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. É uma terra que eu costumo dizer, ele costuma dizer, abençoada por Deus. E por vezes eu falo até que é a terra prometida, né? Tá fazendo média ali com os religiosos, né? Temos tantas riquezas, temos tantas coisas boas na nossa pátria, como por exemplo terras agricultáveis, água potável, riqueza mineral, biodiversidade, clima aprazível. Engraçado que Israel, por exemplo, não tem um clima aprazível, mas tem uma economia mais forte que a brasileira no nível ali da renda, por exemplo, né, do poder de compra, né, educação, saúde e tal, mais acessível à maioria da população. Então, quer dizer, né, Bolsonaro devia olhar para Israel para poder entender isso aí, que fala de clima sem aplicar ideias econômicas interessantes não ajuda em nada, meu querido, entendeu? Aí ele continua, né? Um clima, um pessoal miscigenado, um povo miscigenado e conciliador. E por que não dá certo? Né? Onde está o erro? O erro está em cada um de nós, ao não darmos importância à política brasileira. Né? Alguém que nega a política o tempo todo, um sujeito que defende ditadura. Né? A ditadura é o contrário da política. Né? E ao mesmo tempo fica o tempo todo se retirando do papel, né, de alguém que deveria ter um projeto como presidente, que também é a política. Né? Então, um sujeito que vira presidente e defende a ditadura, que é o contrário da política, né, e, portanto, o contrário daquilo que o levou à presidência, e, ao mesmo tempo, fica defendendo que, né, o Estado tem que sair de cena para poder o mercado funcionar em tudo, é um sujeito que não gosta de política, não tem nada a ver com política. Né? Ele é um antipolítica, né? No fundo é isso. E fica com essa conversinha aqui, né? Porque ele é isso aqui, né? O Bolsonaro é isso aqui, ele é um simulacro. O Bolsonaro é um simulacro de político. Tá? Esse livro do Jean Baudrillard ajuda bastante a ensinar isso aí. O Bolsonaro é tudo aquilo, é o contrário de tudo que ele diz. Né? É um patriota entreguista, né? É um sujeito que diz que, né, que aprendemos a política e tal, e é um sujeito que defende ditadura, que não gosta do Estado, quer dizer, né? Estando no Estado, então, enfim, né? De política ele não tem nada e não entende nada, né? E pior, né? Ele acha que entende, o que é mais incrível, né? O que é mais bizarro, assim, né? É um nível de estupidez, né, incrível, assim, sabe? E aí continua, ninguém deve votar com emoção ou com a razão, ou com o coração, né? Tem que votar com a razão, né? Não é votando naquele que fala mais bonito, que promete mais coisas, que são impossíveis de ser atendidas. Vai dizer que o Bolsonaro, quando foi eleito, prometeu, né, na eleição de 2018, ele prometeu abaixar o gás pela metade, o gás estava 70, ou seja, tinha que acabar em 35, acabou em 110, né? Então, ele deveria escutar ele mesmo, né, para poder não prometer coisa que ele não pode cumprir. Né? Eu estou falando de uma coisa, mas se for juntar aí, né, tem um caminhão, né, de mentiras e de incompetência do governo Bolsonaro e da direita brasileira. E aí continua, né? Nós temos que entender que nós nos libertamos com o nosso trabalho, né? Com o nosso empenho, com o nosso sacrifício, com dor e lágrima. Não precisa ser com dor e lágrima. Porque se você tiver um governo que tem competência, que tem, né, realmente projeto para o Estado, você cria uma realidade social em que as pessoas não precisam passar por dor e lágrima para chegar nos seus objetivos, no seu trabalho, nos seus projetos de vida. Vai ver como é que funciona na Alemanha, na França, na Inglaterra, né, enfim, na Europa de maneira geral, né, na Austrália, no Canadá, no Japão, enfim. Né, as pessoas não precisam passar por dor e lágrima para poder chegar onde quer. Isso aqui é discurso de idiota, né? E esse tipo de moralismozinho do trabalho, que é o moralismozinho da direita brasileira, que o Bolsonaro veste, né, de uma forma assim, sistemática e diária, né?
E aí, isso aqui vale também dizer o seguinte, né? Dizer, ó, nós temos que entender que nós nos libertamos com o nosso trabalho. Ele está aqui, o contexto da fala dele é tentar mostrar que o Estado, ele vai dizer isso aqui depois, né? Ele diz aqui, ó, nenhum chefe de Estado vai tirar vocês da miséria. Mentira isso, né? Esses indicadores de fome, de miséria, de analfabetismo, pobreza, poder de compra ou queda do poder de compra, isso depende dos governantes, né? O Bolsonaro ficou 4 anos no poder e não deu um real de aumento real ao salário mínimo, né? Isso melhora a vida das pessoas. Bolsonaro encareceu o custo de vida das pessoas, né? A comida ficou mais cara porque ele manteve o PPI do petróleo, isso vinculou o petróleo ao dólar, e aí os caminhões, né? Tudo isso que a gente já discutiu aqui, e aí isso acaba interferindo no preço do alimento. O Bolsonaro é um farsante, é um imbecil, né? As pessoas têm que entender isso. Isso aqui, tudo que ele está fazendo é delegar ali o papel de... meio que se esquivar de qualquer responsabilidade que o papel de presidente e um projeto político de país demandam para o cara, e ao mesmo tempo que pragmaticamente, concretamente geram de mudanças na vida social, na vida das pessoas, né? Então, enfim, o desemprego aumentou com a direita no poder. Por quê? Porque isso aqui que ele está falando é mentira, né? Nenhum chefe executivo vai tirar vocês da miséria. Ao mesmo tempo, ele quer eliminar os direitos trabalhistas, né? Ele deu eu falei aqui dessa farsa, né? Ele deu essa notícia lá de, os trabalhadores vão ter que escolher entre menos direitos e mais emprego, ou mais direitos e menos emprego. Ele tirou os direitos, tirou os empregos, né? E continua mentindo, né? Impressionante, assim. E aí continua, o bom chefe do executivo é aquele que não atrapalha quem quer produzir e quem quer empreender. Tá tirando dele da reta, né? Responsabilidade zero, né? Ao longo do meu mandato, o único presidente que eu tenho conhecimento que reduziu impostos foi o nosso. Mentira, ele aumentou a carga tributária do país recorde. Mentira, ele pegou, se não me engano, com 31% e acabou com 33%. Eu já fiz vídeo sobre isso aqui. É mentira, né, cara? Nem isso eles fazem. Eles são contra o Estado e aumentam a carga tributária, né? Então, quer dizer... Enfim, pessoal, e aí continuando, né? Ele fala, foi o único presidente que abriu mão de poder, né? Por exemplo, quando demos autonomia ao Banco Central. Isso é uma distorção, porque ele não está abrindo mão do poder, ele está abrindo mão de responsabilidade, né? Porque não existe Banco Central autônomo. Ou o Banco Central fica na mão do Estado, portanto, de um projeto de governo que ganhou a eleição a partir da maioria do povo brasileiro, ou ele fica na mão dos rentistas, dos donos de banco, privados, que são os ricos. Não existe Banco Central independente. O Banco Central seria independente se fosse uma ilha assim e ele fosse só dele ali, não tem conexão com o Estado, com a economia. Isso é conversa fiada ou de imbecil como Bolsonaro ou de neoliberalzinho, pilantra, que quer ficar ganhando dinheiro às custas da miséria dos outros. Entendeu? As pessoas têm que entender isso. O presidente que não procurou colocar em suas mãos, ter para si os ganhos que tivemos, sempre deleguei, isso é verdade, né? Falei, divulguei o ministro, autor de boas propostas. Isso aqui é muito interessante, porque isso demonstra o quanto o Bolsonaro é um sujeito assim, ele tem uma visão do Estado completamente fragmentada. É tipo assim, eu vou pegar ali uns caras que têm umas boas ideias e vou juntar todo mundo. Um projeto político, de fato, ele tem que ter uma certa coesão, uma grande coesão interna, né? Então o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, com o Ministério da Economia, com o Ministério da Cultura, todo mundo tem que falar mais ou menos a mesma língua em relação ao projeto. E ele criou um saco de gato ali, misturou um monte de coisa, quer dizer, conservadores, com neoliberais, com retardados, com imbecis, com evangélicos, e o país ficou esse caos aí que ele ficou nos últimos anos, né? Então, enfim, há que se perceber aqui o quanto o Bolsonaro é um imbecil completo, né? Fizemos coisas maravilhosas, fizeram, né? Volta da fome, o salário mínimo congelado, as milhares de mortes na pandemia, né? O pior investimento público da história, só coisa maravilhosa, né? E aí continua, né? Apesar da pandemia, apesar da guerra lá fora, de uma crise hídrica enorme. Crescemos, não perdemos emprego. Mentira. Mentira. Recuperamos, logo após a pandemia, a questão da informalidade. Piorou a informalidade, né? Buscamos atender os mais pobres não com discurso de picanha e cerveja, mas com coisas concretas. Mentira. O que ele chama de não com discurso? A coisa concreta que ele criou foi a picanha R$90.
O discurso do Lula, a picanha está 40. O Bolsonaro é um mentiroso, é um retardado. Ou ele é um mentiroso ou ele acredita de fato nisso. É pior, ele é um imbecil, né? E aí, continua. Durante a pandemia, triplicamos com responsabilidade fiscal o valor do Bolsa Família. Mentira, ele queria votar 400. A esquerda que fez a movimentação para ser 600. É só pesquisar aí no Google, né? Aí fala de Minas Gerais e tal, né, blá blá blá, e continua falando, aí falou da questão de Brumadinho, e que teve a ajuda dos israelenses na busca dos irmãos, né? E aí ainda fala o seguinte aqui, ó, com a nova tecnologia nós achamos muitos corpos, né? Quer dizer, não tem a menor ponderação para falar, porque ele deveria dizer, achamos as vítimas, né, e tal, mas não, é um bronco, né, um retardado, assim, né? E aí Minas Gerais sempre esteve conosco, é um estado fantástico, o Lula ganhou lá, né? É um estado rico, e aí ele fala do Zema, né? Com a reeleição do governador Zema, peço a Deus que se consolide o afastamento da esquerda do nosso estado. Aí olha só o que ele diz, né? Ele falando do Zema. É um governador que pode ter os seus defeitos, mas no final vem fazendo um bom trabalho por Minas Gerais. Quando que o sujeito está ali fazendo propaganda para o aliado, ele vai dizer isso? Ó, esse cara aqui, ó, tem os defeitos dele aí, entendeu? Mas ele é bacana, entendeu? Quer dizer, Bolsonaro é um imbecil, assim, é um cara que surpreende que ele já ande e fale, assim, é inacreditável. E aí ele continua e tal, aí fala dos políticos aliados e tal, e aí ele continua. Se alguém acha que tirar Bolsonaro das futuras eleições, aquilo que nós plantamos deixará de existir, se engana, voltará muito mais forte. Nós viemos para ficar, não viemos por uma outra eleição, nós viemos para mostrar que o que falta para o nosso Brasil ser gigante está chegando por meio do seu povo que está aqui presente. Não falou nada com nada, né? Não tem projeto, então ele fica ali, ó, dando voltas em torno do seu infantilismo estúpido, né, e dessa denegação da responsabilidade, quer dizer, né, sabe? E aí fala, isso vai se espalhar por todo o Brasil e dizer a vocês que quanto mais me perseguem, mais força eu tenho dele, aí aponta para o céu, né, e tal, para continuar nessa cruzada. Vamos prosseguir, não vamos desistir do nosso Brasil, lamentamos as prisões arbitrárias que estão sendo consumadas em Brasília. E aí, olha só, para finalizar aqui, isso aqui, né, não são arbitrárias, a gente destruiu o Congresso Nacional, né? E aí ele finaliza, né? Eu tenho certeza que brevemente o nosso parlamento, Câmara e Senado, saberá que remédio aplicar para essa questão. Escutem isso, que isso aqui já é, no mínimo, indício de golpe, ou de tentativa de golpe, porque o Brasil funciona assim, né? A direita dá golpe o tempo todo, e não vai ser diferente. Daqui a pouco vão tentar dar de novo, tá? O Congresso e o Senado estão recheados de golpistas ali, e é assim que funciona. Enquanto o brasileiro não aprender a tirar a direita do Congresso e do Senado, a gente vai continuar com esse risco aí, tá? E aí ele finaliza falando de liberdade, né? A liberdade não tem preço, ela vale mais que a nossa própria vida e a nossa união para que a gente volte, né? Eu lembro nas minhas andanças pelo país que quando eu falava em liberdade, alguns falavam que aquilo era uma ilusão, que a liberdade era algo pétreo e vocês estão vendo que não é. Ele está se referindo aos caras que destruíram a liberdade. Para ele, a liberdade de destruir o Congresso. Ele acha que ser livre é isso. Eu quero quebrar o Congresso Nacional, vou lá, e aí ninguém pode me prender. O cara é um demente, um retardado, né? Nós temos que ter garantida mais do que num pedaço de papel, através das nossas lideranças políticas, a garantia de que a liberdade é um bem maior do nosso povo brasileiro. E é isso, né? Essa conexão dele com a ideia de liberdade como algo que é a principal bandeira esconde, né? Por trás dessa defesa da liberdade está o tirar da reta a responsabilidade do governante. Né? Eu vou defender a liberdade de todo mundo, liberdade de ser desempregado, de passar fome, né? Entendeu? Isso é a direita brasileira. Né? E aí ele finaliza dizendo, indo para o encerramento, elogiou as mulheres e tal, porque era um evento, né, ligado às mulheres do PL, e aí terminou com um gritinho de vaqueiro velho no final, aquela babaquice que ele faz ali no interior para poder agradar, né, uma certa fatia ali dos sertanejos, do agro, tá? E deu um gritinho que parecia uma cabra, na verdade. Vocês podem ver no vídeo aí, que é um negócio bem curioso. Isso aí é mais parecido com o tipo de intelecto dele ali, né? Um intelecto de cabra mesmo, porque só fala asneira, é um negócio inacreditável, né? E impressiona que a gente tenha sobrevivido, né, a 4 anos de um sujeito, né, medíocre desse governando o país.
Beleza, pessoal? Então é isso, a gente vai tentando fazer o papel aqui de fazer a dialética disso para continuar, né, o debate político no país, e amanhã a gente volta aqui com o segundo vídeo do Ailton Krenak, beleza? Grande abraço aí, tamo junto, fui.